Olá, gente. Boa tarde. Aguardar o Instagram avisar vocês que estamos ao vivo. Guardar e ele entrar. Hoje nós vamos falar de revisão de texto e negócios, como transformar as nossas habilidades em negócios. Aparece aí para você. Oi. Deixa eu arrumar. Boa tarde. Gente, vocês estão nos ouvindo bem? Vão comentando aqui se o áudio está legal. Quem está na live já manda para outros revisores que precisam saber dessas informações que a gente vai passar aqui hoje. Nós vamos falar de revisão em negócios, como transformar as nossas habilidades em negócios e o que a gente precisa. Botar o fone para. Melhorou? Tava ótimo, mas tá bom também agora. Tô te ouvindo melhor de fone. O meu tá bom aí pra... Esteticamente tá péssimo, mas Me incomoda na orelha. Eu tenho aqui, mas me incomoda. Meu som tá bom para você? tá ótimo. Então tá, o pessoal disse que o áudio também tá ok aqui. Vamos começar. Primeiro eu já quero te agradecer pelo seu tempo, por você ter topado. A gente remarcou e deu tudo certo. Ai, que bom, né, que deu certo. Hoje, quarta-feira, tava muito ruim. Depois, ontem, eu digo, Bruno morreu de rir depois. Agora a gente tá rindo, mas ontem eu digo que Bruno tentou me matar porque ele fez uma comida e eu não posso comer porco, eu sou alérgica. Meu E Deus, de alguma forma ele contaminou a minha comida com porco. E eu passei muito mal ontem, enfim, ainda bem que a gente não remarcou para ontem. meu Deus. Não, porque ontem eu já tinha a minha. Falou, vamos Pois fazer no é, então deu super certo marcar para hoje. Ah, que bom que deu certo. É porque tinha que ser hoje, as coisas Tinha que ser encaminhadas, hoje. tem que ser hoje, né? Então já quero te agradecer por estar aqui. Gente, a Arielle é uma pessoa que eu falo assim, a Arielle e a Eli do Vagas de Revisão são dois presentes para mim na carreira de revisor. Porque a caminhada da gente ela é tão solitária e ter com quem contar, ter com quem às vezes pegar na mão da gente e falar, vai lá, não desiste, continua, faz toda a diferença na caminhada da gente. A Arielle é uma dessas pessoas. Já queria te agradecer e deixar aqui meu agradecimento público também. Eu falo para você sempre que o quanto é importante a gente se apoiar, né? Ainda mais nós mulheres, com tantos desafios que a gente enfrenta, porque nós somos mulheres, esposas, mães, empresárias, então a gente consegue administrar tudo isso e muitas vezes a gente faz milagre. É isso mesmo, gente. Olha, eu estou super feliz de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom a gente parar para falar de assuntos que podem enriquecer a nossa carreira, enriquecer a nossa área, né? Então, assim, quando eu vejo mais pessoas ajudando outros revisores a vencer na vida, eu fico super feliz. Então, para mim é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada. Eu vou então dar início para a gente falar então do tema. Nós vamos falar das habilidades necessárias então para os revisores de texto desenvolverem seus negócios. Você na Onda trabalha, né, muito com a questão da revisão acadêmica e eu aqui com a revisão publicitária, mas as duas áreas elas se encontram quando a gente fala de negócios, do que a gente precisa desenvolver ali para transformar o nosso conhecimento em renda. Porque muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas acaba se perdendo nas habilidades de fazer esse conhecimento virar uma fonte de renda. É o tanto que eu percebo, e eu também passei por isso, no fato da gente levar a revisão como um freela, como um bico, e não como uma profissão.
E hoje a gente vai falar disso, porque tanto eu quanto você, a gente conseguiu sair do bico e transformar o nosso bico num negócio, né, para viver dele. Então, eu quero que a gente hoje consiga compartilhar com o máximo de pessoas possível isso, para que talvez quem esteja aí com medo ou tentando tomar coragem se impulsione com as nossas palavras aqui hoje. Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória, depois você conta da sua, para a gente já ir puxando esse gancho. Eu sou revisora, eu sou revisora publicitária há 11 anos e eu, ao contrário de muita gente, eu já comecei direto na publicidade. Fazer revisão de texto acadêmico, para mim, era um bico. Então, eu já entrei direto na publicidade. Eu nunca passei, por exemplo, pela revisão editorial. Então, eu sempre atuei com a publicidade. Mas eu sempre levei muitos anos como uma segunda fonte de renda, porque eu fui professora. Então, eu conciliei sala de aula 10 anos. Eu só fui largar a sala de aula há 4 anos, quando eu engravidei, porque fisicamente para mim já não estava dando mais conciliar a sala de aula com revisão. E fisicamente, naquele momento, revisão para mim era um trabalho menos pesado. Eu trabalhava sentada com o computador. Na sala de aula era desgastante fisicamente para mim e gestante. Então foi assim, um empurrão. E aí depois que eu fui mãe, eu era revisora CLT, fui mãe em 2020, no auge da pandemia. Acabou minha licença maternidade, eu fui demitida. E aí eu falei, não, e agora? Vou ter que me virar, vou ter que fazer alguma coisa. Lógico que passei por aquele momento de baque, de conflito, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Mas foi o empurrão ali que eu precisava, porque eu não queria largar meu filho no berçário, eu tinha medo ainda, a Covid estava muito recente. Então eu falei, vou ter que transformar a minha habilidade agora, que eu já desenvolvo nesses anos todos, num negócio para mim. Vou ter que parar de trabalhar para os outros e trabalhar para mim. Não tem outra opção nesse momento. Vou ter que fazer isso dar certo. E aí eu fui atrás de curso, de me especializar, de mentoria e consultoria. Então foi assim que eu fui forçada a transformar a minha revisão no negócio. Falando de mim, eu acho que eu comecei como revisora na área da CLT. Então, meu primeiro emprego de carteira assinada poderia ter sido uma escola, mas eu acabei não assinando a carteira por lá. Preferi porque eu queria me envolver com a faculdade na área de pesquisa. Eu sempre quis fazer mestrado, doutorado, para dar aula na universidade. Eu nunca quis dar aula para criança. Então, dar aula para criança, para mim, era um bico, né? Então, assim, para não ter algum problema e tal, para conseguir me sustentar durante a faculdade, eu fui arrumando o que aparecia, e até que eu conseguisse arrumar uma bolsa de pesquisa e tudo. Depois disso, eu consegui o emprego de carteira assinada no jornal. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada, como revisora. E foi engraçado porque, assim, eu disse que um dia eu estava, eu lembro até hoje, eu estava na sala do projeto de extensão de que eu participava. Eu trabalhava com uma coisa muito específica na época. Dentro da minha faculdade, dentro do meu curso letras, eu fazia letras na época, a gente trabalhava com um tipo de divulgação científica. E aí eu achava aquilo maravilhoso, me apaixonei por aquilo. E um dia eu pensando assim, eu digo, eu não quero dar aula para criança. Eu quero corrigir erro de português. Eu quero ser revisora. Eu nem sabia por onde começar a ser revisora. Eu só disse, agora eu quero trabalhar só corrigindo o erro de português das pessoas. Como que eu posso fazer isso? Eu juro, gente, foi essa uma visão muito de carreira. Aí uma amiga minha disse assim, eu sei de um jornal onde estão precisando. Vamos deixar teu currículo lá. E aí eu fiz o meu currículo, levei nesse jornal e eu passei na entrevista. Passei na entrevista, tive uma baita sorte, porque o jornal na época estava fazendo uma transição de programa que eles usavam para diagramar o jornal. Então eles pagaram, fecharam uma turma do Senac, para ensinar em design. Então eu fiz um curso de design pago pelo jornal antes de começar a trabalhar no jornal. Top! Aí fui trabalhar no jornal, me apaixonei pela área. O jornal, dentro dele, funcionava uma rádio. Me chamaram para trabalhar na rádio, num quadro, tirando dúvidas de português na rádio.
E aí eu Olha, fui me apaixonando pela comunicação e comecei a me envolver com a área do jornalismo, fui cursar jornalismo, cheguei a parar para poder cursar o mestrado, e que era realmente o meu sonho, eu queria fazer um mestrado, e eu estava grávida na época do mestrado, grávida de 8 meses, quando saiu o nossa, edital. quantos desafios. Nossa! E aí, trabalhando no jornal, grávida de 8 meses, fiz a seleção do mestrado e sem nem especialização, ainda passei em quarto lugar. E consegui entrar e consegui a bolsa. E aí, com a bolsa, eu pude sair do jornal para me dedicar somente ao mestrado. Só que, tipo, gente, a gente sabe que a bolsa não é lá essas coisas, né? Então, assim, na época do jornal, eu tive algumas oportunidades que também, assim, me encontraram. Uma pessoa que sabia que eu era revisora do jornal me indicou para outra pessoa que precisava de uma revisão de dissertação. Olha, Essa pessoa me entregou o texto impresso, encadernado, para eu marcar de caneta onde que era para corrigir. Essa foi a minha primeira revisão. E eu cobrei R$ 1 por página. morrendo. Na é... Gente, na época, eu ganhava R$ 800 por mês e o trabalho tinha 100 páginas. Eu ganhei R$ 100. Era 1/8 do meu salário mensal. Para mim, aquilo assim, É muito. uau! Eu consigo ganhar dinheiro a mais com isso. É uma baita oportunidade. E aí fiz vários cartazes e botei na faculdade. Eu comecei a pegar os meus primeiros bicos de revisão. Era uma renda extra. Gente, naquela época, eu descobri por um acaso, editando um texto, um release que chegava das assessorias de comunicação, editando o release, esse release estava com controle de alterações ligado do Word. E eu achei o máximo que tudo que eu mexia, o Word marcava, eu fiquei impressionada com aquilo. Eu disse, eu preciso fazer isso no trabalho dos meus clientes. E foi assim que eu comecei a fazer revisão com controle de alterações ligado. Eu fui descobrindo como que fazia. Ninguém me ensinou a ser revisora de textos acadêmicos. Ninguém me ensinou. Eu tive que aprender na marra. E eu fiz muita coisa errada. Hoje em dia, eu observo tudo que eu já fiz atrás e eu comecei fazendo tudo muito errado. E assim, quando a gente começa errando muito. Quanto mais sozinho a gente está, mais a gente erra. O mais importante é a gente se juntar. E naquela época, gente, em Manaus, eu não conhecia nenhum revisor. Eu não conhecia nenhuma outra pessoa que fazia o que eu fazia. Para mim, foi uma atividade muito solitária. Eu me sentia a única pessoa do mundo. E depois disso, durante o mestrado, foi o que me sustentou. Eu já não era mais uma revisora tão iniciante, eu já não fazia mais o trabalho tão na doida, tão inexperientemente, e eu fui me especializando nisso. E consolidei ali, né? Tinha minha bolsa, tinha o trabalho de revisão por fora. E foi quando eu passei num concurso. E eu fiz o concurso sem querer fazer o concurso. Porque eu queria mesmo era dar aula na faculdade. Eu não queria fazer um concurso da prefeitura para revisora. Mas era melhor do que o concurso para professora de criança, porque eu não queria dar aula para criança. E aí eu fiquei muito traumatizada com a minha primeira experiência numa escola, gente. Eu fiquei muito traumatizada. Foi assim um ambiente muito tóxico de coordenação e etc. E assim, eu ficava muito desesperada. Então, Mas a escola tem isso mesmo. Eu tive uma escola que me deu crise de pânico. Eu só sarei o dia que eu pedi demissão. Não é gente, quando eu pouco. juro pra vocês, gente, foi uma experiência assim, altamente traumatizante. Eu dava aula em várias turmas e era assim, eu tinha que dar aula, como era carga horária, eu dava aula de inglês e de informática. A sala Para de fechar, informática só tinha 6 computadores. As turmas tinham 20 alunos. O que que eu eu sou dessa fazia com aquele época monte de de aluno. menino? Os O professor tinha que computadores não ter vergonha. prestavam. Eu não entendia de computador, como é que eu ia ensinar informática com os computadores tudo capenga? Meu Deus, aquilo era desesperador. Aí de 15 em 15 dias eu tinha que trocar a decoração da minha porta. Eu tive que aprender a fazer um monte de materiais visuais. Foi desesperador, juro
pra vocês, foi desesperador, não era legal. Eu lembro de um dia assim que eu voltei para casa completamente. Eu não consegui entregar as tarefas dos meus alunos para tirar cópia no dia certo. Eu voltei para casa chorando. E eu chorei, 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 chorei. E naquela época eu não tinha um apoio assim, né, em casa. Então, assim, foi uma época muito terrível da minha vida. Então, assim, aquilo me marcou muito. Eu não queria nunca mais dar aula para criança. Gente, que fique claro, depois disso eu já dei aula para criança depois disso. E eu Aquele, amo dar aula. Mas aquele- aquela sensação de dar aula de português, de inglês para criança, me desesperava de uma certa forma. Então, uma saída boa, apesar de tudo, o concurso da prefeitura. Eu fiz um concurso da prefeitura para redator e revisor. E Uhum. aí passei no concurso. Me chamaram. Eu trabalhei por 3 anos como redatora e revisora. Depois disso, descobriram que eu era jornalista. E aí me chamaram para trabalhar na assessoria de comunicação. Detalhe, a assessoria de comunicação do lugar não existia. Tinha que criar. Ninguém fazia as redes sociais. Ninguém arrumava nada, só mandava o release para a imprensa. Não tinha comunicação interna, não tinha nada. Fui começar do zero. E eu trabalhei 4 anos nesse lugar, foi uma experiência maravilhosa. Eu amava trabalhar lá. Só que nessa época, você sabe que meu marido é pastor, né? Nessa época eu ainda não era casada, mas foi quando eu larguei, pedi uma licença não remunerada para fazer uma formação que era um curso internato para missionários. E aí eu pedi Uhum. licença do meu emprego, fui trabalhar, fui nesse curso que durava 5 meses. Nesse processo de largar o trabalho e tudo, eu conheci o Bruno, que hoje é o meu marido, né? Foi muito de Deus, eu não teria casado se eu não tivesse largado aquele negócio. Mas, assim, nossa, gente, a melhor coisa, o melhor investimento que eu fiz na minha vida não foi o meu notebook gamer, foi casar com meu marido. Eu acertei na loteria. Eu vou fazer um curso, uma oficina de como encontrar um marido bom. E aí, depois disso, eu voltei para o trabalho. Quando eu voltei para o trabalho, eu fui trabalhar em outra secretaria que também não tinha uma assessoria bem resolvida. Nossa, Aí tive que lá começar tudo. fui de novo, começar tudo de novo. Quando o setor já estava bem estruturado, nós já éramos 7 pessoas na equipe. A Bia, do meu suporte, na época, trabalhava com a gente. Eu comecei a passar por uma situação de assédio moral, muito lascada. E foi ficando assim, aquilo foi me. Eu amava o meu trabalho. Eu amava o meu trabalho com todas as minhas forças. E eu me dediquei, assim, de construir aquilo, de ver o negócio evoluindo. A gente conseguiu fazer uns projetos, assim, que eram muito elogiados. A minha secretaria não era uma secretaria, assim, de grande notoriedade dentro, né, dos serviços que a prefeitura prestava, mas a gente conseguiu fazer um trabalho excelente, especialmente de comunicação interna. A gente fazia uma coisa que naquela época ninguém fazia, que era uma lista de transmissão no WhatsApp para mandar as informações. Naquela época não era tão fácil fazer um link direto para o WhatsApp como é hoje. Então, assim, a gente foi criando coisas muito legais lá. Só que aquilo foi me desestruturando. E fazia 4 anos que eu não tirava férias. Eu tinha 3 meses e meio vencidos. Nossa, Tirei 15 dias de férias. Eu estava assim, esgotada. Eu tirei 15 dias de férias. Antes disso, eu também não tirava férias. Eu tirava 15 dias no início do ano, 15 dias no meio do ano, para dar aula na universidade, antes de conhecer não Bruno. Então, quando descansa. eu voltei, nunca tirava férias, porque eu era mãe solteira, eu tinha que dar conta de sustentar minha casa. Então, assim, as minhas férias era para dar aula no Parfor, ministrando módulos da Faculdade de Letras no interior do Amazonas. Conheci várias cidades do interior do Amazonas, quase morri de alergia numa delas, inclusive. Nossa, Acontece de tudo comigo, gente. E aí, nesse processo, pedi 15 dias de férias, estava tudo vencido, pedi 15 dias de férias e eu fiquei assim naquela sensação de vazio. Ah, eu precisava descansar, estava esgotada, mas eu fiquei naquela sensação assim de vazio. E por outro lado, eu comecei a pensar, porque assim, eu como servidora pública, eu digo que eu cheguei no nível mais alto que eu podia chegar com meritocracia. O resto era uhum. só se eu fosse muito amiga de alguém, coisa que eu não era,
ou se eu fosse uma gostosa, né? Enfim, eu tinha que ter uns quem indica lá que eu não tinha essas capacidades para conseguir os cargos maiores. Então, assim, por meritocracia, por trabalho, eu cheguei no mais alto que eu podia chegar. Mas eu comecei a pensar no seguinte: como chefe, exercendo um cargo de chefia, a qualquer momento eu podia perder aquele cargo. Troca de gestão, eu podia perder aquele cargo a qualquer momento, porque era um cargo de confiança. Era Eu uma podia falta ser o mais. de, né? Era uma falsa estabilidade. O meu salário de concursado era R$ 2.000. Eu estava ganhando meus R$ 5.000, porém, 5.000, gente. Eu estava ganhando meus R$ 5.000 como concursada, chefiando 6 pessoas, uma dor de cabeça atrás da outra. Comecei a viver um assédio moral lascado, aquilo foi me desestruturando. Então, nesses 15 dias que eu tirei de férias, eu fiquei pensando assim: isso pode acabar a qualquer momento. A qualquer momento alguém pode vir tirar meu cargo e eu voltar a ganhar meus 2.000 e eu vou ficar lascada na vida. E aí? Vou fazer o seguinte: eu sei revisar. Uma coisa que eu sei fazer bem é revisar texto. Isso eu me garanto. Eu poderia abrir uma social media, abrir uma agência de alguma coisa, poderia. Só que eu pensei, o que que eu faço de melhor que ninguém vai poder questionar a qualidade do meu serviço? Revisão de texto. E aí eu disse, eu já trabalho com rede social para a prefeitura, eu vou fazer as minhas redes sociais. E aí eu fiz as minhas redes sociais, da mestre da revisão. E eu morria de vergonha. O nome da mestre da revisão não é Arielle Quara Revisa, porque eu tinha vergonha de me expor naquela época. Gente, hoje em dia, eu tô gravando vídeo aqui, eu tô dando aula gravando vídeo. Hoje em dia eu faço pose para foto, mas naquela época de jornalismo, eu trabalhava em assessoria para não ter que aparecer em lugar nenhum. Eu morria de vergonha. Isso, né? Eu também tinha vergonha e até hoje, assim, tem dia que pra mim é difícil. Então, às vezes as Não pessoas é fácil. daqui nem imaginam, né, a área, a trajetória até chegar aqui. Não é fácil. E aí eu criei as redes sociais, tirei uma foto publicável, botei lá, e comecei a ouvir piadinhas no meu trabalho, tipo, mestre da revisão, não sei o quê. Aquilo me incomodava bastante. Aí, isso foi um tempo que eu tirei 15 dias. Depois disso, eu voltei ao trabalho. Só que eu voltei para o trabalho, não era mais a mesma coisa. Por quê? Nos primeiros 15 dias de mestre da revisão, eu consegui faturar com 2 trabalhos de revisão mais do que o que eu faturava como chefe, sofrendo assédio moral, com uma certa instabilidade. Enfim, aquilo começou a me desencantar pelo meu trabalho. Eu costumo dizer que Deus me preparou para me desfazer daquele trabalho. E aí, passaram-se mais ou menos uns 3 meses. Chegou ao cúmulo, assim, a situação de assédio moral que eu estava vivendo. E aí eu saí dali com a decisão de que eu saí pelo corredor segurando o choro. Eu segurei o choro até chegar no carro, eu estava no 5º andar. Eu saí, fui no setor de pessoal e disse: olha, eu tenho 3 meses de férias vencido, eu quero tirar meus 3 meses de férias. E aí minha ideia, vou tirar 3 meses de férias, não sou mais chefe, entreguei a chefia, não sou mais chefe, vou tirar 3 meses de férias, é os 3 meses que eu tenho para dar certo na vida como mestre da revisão. Se eu não der certo na vida como mestre da revisão, eu boto o rabinho entre as pernas e volto a trabalhar em qualquer lugar. Mas se der certo, eu não volto aqui nunca mais. Era o meu plano. E deu certo. Nos 3 primeiros meses, a gente conseguiu fechar alguns contratos. Depois disso, eu consegui contratar a Bia, que trabalhava comigo na prefeitura, para vir ser minha assistente. E as coisas foram começando a dar certo. Foi uma vida assim de altos e baixos. Logo no início, a gente aceitou tudo o que aparecia. Eu topei trabalho de assessoria de comunicação, eu topei trabalho de gestão de redes sociais, eu topei trabalho de gestão de comunicação interna, eu topei trabalho de edição de revista jornalística, eu topei tudo que aparecia. Mas eu também topei dar entrevista para a TV, tirando dúvida de português, de graça. Dar entrevista na rádio, fazer um quadro na rádio tirando dúvida de português, de graça. Eu ia uma vez por semana num programa da TV Cultura, ninguém assistia muito a TV Cultura, e eu ia, e assim, topava tudo, porque eu precisava de visualização, eu precisava ser vista.
como autoridade em revisão. E naquela época eu arrumei uma cliente de assessoria de comunicação que ela trabalhava com empreendedorismo feminino. E ela me ajudou, a Rosângela Robentes, ela me ajudou a organizar o meu negócio como um negócio. Ela que me ajudou a tirar aquela visão de bico. E foi assim, gente, por total necessidade que eu comecei a procurar coisas que pudessem fazer o meu negócio ir adiante, para que eu conseguisse viver daquilo e eu não ter que voltar para a prefeitura. Então foi total necessidade. E assim, hoje em dia, a gente passa por essas experiências, não é fácil, não é fácil. Não era fácil para mim gravar vídeo. E eu dizia assim, gente, vocês têm vergonha de gravar vídeo? Bota um boleto vencido atrás do celular que você consegue. Então, assim, eu pensava em todas as necessidades que eu tinha e eu fazia isso. Eu gravava, botava a cara no mundo. Nossa, os meus primeiros vídeos eram horrorosos. Eu gravava 1 milhão de vezes. Eu acho que não melhorou tanto, mas melhorou bastante em relação ao que era antes, assim, de falar mais liberada, né? Eu era muito travada, gente. São horríveis os meus primeiros vídeos. E assim, eu fui vendo que as pessoas vinham me perguntar muito sobre isso. Arielle, como que você faz para organizar suas redes sociais? Arielle, como que você faz para divulgar o seu serviço? Elas não queriam necessariamente saber como que eu revisava, elas queriam saber como que eu fazia para ganhar dinheiro com revisão. E aí eu comecei a ensinar para outros revisores o que eu fazia para o meu negócio dar certo. E por fim nasceu a Onda, né? A Onda, ela é uma comunidade de revisores. A nossa prioridade é o relacionamento entre revisores, porque revisores que se relacionam têm mais chances de vencer na vida. A gente tem até, né? A gente vai ter revisores que se relacionam, eles têm mais chances de vencer na vida. A Miriam, passou o ano passado, ano retrasado, todo enchendo o saco dela, eu e a Eli, dizendo assim, Eli, ô minha filha, abre um curso, você pode ensinar, você é incrível, abre um curso. E é um revisor empurrando o outro para o sucesso. Exato. Você se sente sozinho, você não dá certo na vida rápido, você não consegue estruturar o seu negócio, você tem dúvida, você não sabe com quem tirar, você faz um monte de coisa errada. E trocando ideia com outros revisores, você não fica só. Então, assim. Exatamente. Tem segurança de falar assim, nossa, eu dou conta, não sabia que eu dava conta, porque foi isso que eu passei antes de começar a dar os cursos. Porque o que acontece? O meu trabalho, acho que assim como de todo mundo, principalmente dentro da publicidade, ele sempre foi muito sozinho. Então eu tinha aquela crença de que, nossa, eu sei pra mim, mas eu não consigo ensinar ninguém. E aí hoje é tanto que eu olho para minha trajetória dos cursos, desde o ano passado até agora, e eu falo, meu Deus, olha só o tanto de coisa que eu precisei vencer, porque na verdade eu sei e eu consigo. É só uma crença limitante. É uma crença limitante que eu precisei vencer, assim como essa crença dos vídeos. As pessoas veem a gente falando aqui, me veem falando e tudo, mas para mim é muito mais fácil escrever do que gravar. Eu prefiro escrever, óbvio. Mas se eu preciso gravar, eu vou gravar. Porque as pessoas também precisam conhecer a gente, né, cara a cara, para poder saber que ali por trás tem uma pessoa de verdade, humana, que tem também os seus desafios e as suas limitações. Então, a ideia, quando eu trouxe o curso de revisão publicitária, foi sim, porque você e ele ficaram me empurrando. E tem a Carol aqui que eu trouxe também para fazer live comigo, que depois virou minha aluna, ficava pedindo, faz, Miriam, porque não tem ninguém. Eu falo, não, realmente não tem. Fazendo o curso de revisão publicitária, eu tive que desbravar sozinha as coisas, até para fazer o curso, eu tive que caçar referência, eu tive que criar referência, porque não tem, gente. Você dá um Google aí, não tem gente ensinando. Então, quando eu trouxe o propósito do curso, foi também para fortalecer o nosso mercado, assim como você faz na Onda, fortalecer o mercado de revisão publicitária, porque a gente ainda tem essa dupla função entre redator e revisor, e a gente só vai conseguir mudar isso a partir do momento que a gente se especializar tanto ao ponto de conseguir mostrar para o outro o nosso valor, e aí eu não estou falando de preço, estou falando do nosso valor profissional, para a gente conseguir mostrar para o outro, para os clientes, para as agências, para o mercado em si,
por que que o nosso trabalho é tão diferenciado, por que que é tão especial, qual que é a diferença para as outras áreas de revisão. Então, quando eu trouxe a proposta do curso, foi no intuito de ajudar mesmo, porque era a ajuda que eu gostaria de ter recebido há 11 anos, porque eu fui para casa muitas vezes chorando, eu fui para casa muitas vezes me sentindo incompetente, me sentindo a pior profissional do mundo, principalmente quando né, aconteceram os primeiros erros, quando eu comecei a revisar na publicidade, porque ninguém me falou que eu tinha que olhar aquilo, porque ninguém me falou que a minha função era fazer aquilo, eu não sabia. Para mim era só Nossa, gramática. se te consola, uma vez eu deixei passar a capa do jornal com a data errada. Nossa. Então a gente se sente a pior pessoa do mundo, a gente vai embora chorando, sentindo incompetente, se sentindo imprestável, querendo largar a profissão. Então, nesses momentos, eu pensei, nossa, se tivesse alguém comigo, com certeza eu seria mais leve, né? Porque porrada dentro da agência a gente leva, mas não tem ninguém para confortar a gente, para falar assim, tá tudo bem você errar, você é humana, né? Acontece, vou te ensinar, vou pegar na sua mão, vou te explicar. Então, a ideia dos cursos que eu tenho desenvolvido desde o ano passado, principalmente do Rev Public, que é o curso de prática de revisão publicitária, é essa. A gente se apoia, a gente tem dúvida, tem para quem perguntar. A gente, às vezes, está passando um momento ali difícil, né, na vida pessoal, que atrapalha o profissional, principalmente essas questões de saúde mental. Para quem está em home office, trabalha sozinho. Gente, é a receita perfeita para ansiedade, depressão e burnout. Então, quando a gente tem pessoas para apoiar a gente, para dividir também essas angústias, é muito importante e a gente com certeza tem mais chance de alcançar o sucesso. Porque tem aquela frase, né? Sozinho a gente vai, mas juntos a gente vai mais rápido. Então, a Arielle, assim como eu, a gente pensa, né? A gente tem o nosso conhecimento, mas a gente compartilha, porque para a gente também é muito gratificante quando você vê um aluno seu que passou pelo curso alcançar ali o que ele queria, o que era o sonho dele, né? Porque cada um vai ter um sonho. Então, eu até postei aqui essa semana agora o depoimento da Carol e eu assistindo o depoimento dela. Nossa, mas eu chorei tanto porque a Carol foi a minha aluna desde os primeiros cursos e ela passou pela mentoria. E o sonho da Carol era largar o home office e trabalhar dentro da agência. E ela Ai, conseguiu que legal. realizar esse sonho esse ano. E ela foi para dentro da agência implantar o departamento de revisão. Então, olha a responsabilidade, olha a coragem que ela precisou ter para poder fazer isso. E aí a gente vê, né, que a gente precisa de pessoas que desbravam o mercado. Você desbravou o mercado lá na comunicação, criando os departamentos, desbravou o mercado na revisão publicitária, desbravou criando aí os cursos de revisão acadêmica, desbravou criando a onda. Então, a gente fala também, né, que a Carol do Revisão Pra Quê já estava aqui também desbravando antes da gente, e Ela com certeza. estava aqui quando tudo era mato, ela que fala. Sim, então ela abriu caminho também para a nossa geração hoje. E a gente é tão privilegiado, mas tão privilegiado de estar aqui por meio da internet compartilhando esses conhecimentos. E isso aqui é uma coisa que eu considero super importante, que é relacionamento, network com outros profissionais, que é o que tanto eu quanto você a gente busca desenvolver. Cara, é muito importante a questão do networking, é muito importante o relacionamento. E, assim, essa visão de que você pode viver disso e olhar para o dinheiro que entra com revisão, não como um dinheiro extra, mas como principal, o mais importante da sua renda, vai ser fundamental para você ser um bom revisor, para você viver de revisão. Essa semana eu não posso dizer que foi um depoimento, né? Eu vou dizer que foi uma comemoração. Uma das minhas alunas da Onda, ela começou fazendo cursos e aí entrou na onda. Porque o pessoal acha às vezes que a onda, duas coisas que as pessoas acham da onda que não é verdade. Elas acham que na onda a gente só fala de revisão acadêmica. Isso não é verdade. Tem tradutor lá dentro. Tem Miriam aula. já deu aula lá. Tem aula da Miriam, tem aula da Eli, tem aula da Laura, gente falando de outros nichos de revisão. A gente fala muito de prática de revisão que é aplicável para várias áreas. A gente traz outros exemplos de outras áreas. E o mais importante, a gente fala sobre como fazer o que ninguém. E foi justamente, e foi uma estratégia, gente. Eu sempre conto os meus gatilhos para as pessoas, né?
Eu conto os gatilhos para as pessoas. A onda, ela é um gatilho. Como assim, Ari? Se eu abrir um curso de gramática, todo mundo compra. Se eu abrir um curso de ABNT, eu vou dizer que não todo mundo compra, mas pelo menos a metade compra. Mas se eu abrir um curso como se relacionar com cliente de revisão, ninguém conta, ninguém compra. Como fazer conteúdo para rede social de revisão, ninguém compra. Como fazer arte para o seu Instagram, mesmo sem ser um designer, fazer uma arte que preste, uma arte publicável, né, que pareça profissional. Como fazer isso? Eu ensino lá dentro. Só que ninguém compra esses cursos. Então, o que a gente faz? Bota tudo num balaio só, sobre o mote de comunidade. Você entra na onda, tem aula de tudo, são mais de 200 aulas. Aí tem o grupo no WhatsApp para tirar dúvida, eu tô lá, praticamente uma mentoria todo dia rola lá dentro, e muita fofoca, para quem gosta de fofoca é o máximo. A gente fofoca demais, inclusive está rolando uma lá poderosíssima agora mesmo. E a gente tem uma biblioteca virtual, que é um Google Drive, com livro, mapas mentais, meus modelos de orçamento, modelo de contrato, modelo de currículo, modelo de proposta comercial, tem um monte de coisa lá. Então, assim, tudo o que eu precisava, que alguém me ajudasse quando eu comecei, tem lá. E essa minha aluna mandou mensagem para mim, ela, Arielle, eu ultrapassei todas as barreiras esse mês. Esse mês eu faturei mais de 6 mil reais com revisão. As pessoas falam que é impossível a gente viver de revisão. As pessoas falam que não dá dinheiro, revisão não dá dinheiro. Mas quando a pessoa começa a botar no bico do lápis quanto que dá, dia desse eu comentei com o pessoal que eu comprei um carro. Eu não sei se eu posso dizer que é um carro, mas eu comprei uma coisa que anda, que tem 4 rodas. Não é um carrão, gente. Ostentação não é a minha praia, tá? Você nunca vai me encontrar ostentando alguma coisa ou fingindo ser uma coisa que eu não sou, tá? Meu carro lá em Manaus, lá em Roraima, era um Celta. O meu computador foi mais caro que o Celta, inclusive. Paguei 12 vezes. Mas, ano passado, eu fechei uma revisão tão maravilhosa, uma taxa de urgência também maravilhosa, e deu para comprar um carro usado, mas que anda, tá extremamente maravilhoso, mas deu para comprar um carro, uma revisão. Tomou meu mês todinho, mas foi uma revisão. Mas comprou então, assim, um projeto grande. Então, assim, uma vez na vida ou tá na morte, parece um projeto grande que pode mudar o futuro da sua família. No caso, o meu futuro que mudou foi parar de andar a pé. Parar de subir uma ladeira enorme para pegar o busão. Mas é possível, se você trabalha com consistência, com excelência, se os seus clientes começam a te indicar para todo mundo, você começa a ter resultados com o seu trabalho. E você tem, sim, que parar e aprender técnicas de venda, parar e aprender técnicas de gestão de clientes, de gestão do tempo, organizar a sua agenda, porque você não pode pegar o único cliente e pegar outro cliente só quando você acaba a revisão daquele cliente, você vai ficar doida. E isso não é empreender, isso não é ter um negócio. E eu já vi também... O mais importante para mim, no meu caso, foi a gestão financeira do negócio, Arielle, porque eu sabia executar bem o trabalho, eu conseguia prospectar, eu conseguia manter um relacionamento, mas eu não conseguia gerir o meu dinheiro, principalmente para os altos e baixos do mercado. Então, para mim, fez total diferença aprender a fazer a gestão financeira e contratar alguém para me ajudar, já que era ali a minha dificuldade. Então, hoje eu tenho. Além de tudo isso aí que você falou, claro, a gente precisa ter toda essa estrutura, mas eu acho que assim, o mais principal, Arielle, é saber o que que você quer para a sua vida profissional, traçar metas, tipo assim, hoje eu estou aqui, nesse ponto. Em qual ponto da minha carreira eu quero estar daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5? E o que que eu vou fazer para alcançar isso na minha carreira? Então, esse é um diferencial. Estabelecer metas. Isso, quando eu arrumei aquela minha cliente lá,
de assessoria de comunicação que mexia com o empreendedorismo feminino, foi a primeira coisa que ela me ensinou a fazer. Ela me ensinou a estabelecer metas. E isso, na época, começava com criar a visão, a missão e os valores do meu negócio. E quando eu Uhum. criei a visão da Mestre, o que que eu queria ser quando crescer? O que que a Mestre vai ser quando crescer? Naquela época, gente, em 2019, derrotada na vida, saí pelo corredor do meu trabalho, com o rabinho entre as pernas. Eu entrei no carro, chorei horrores, assim, eu estava completamente desacreditada do meu futuro, porque tudo que eu imaginava de futuro para mim tinha acabado naquele momento. Então, assim, a mestre da revisão, quando eu criei, ela era para ser meu bico, ela não era para ser meu principal. E aí chegou aquele momento de, será que dá para ser principal? E quando eu criei a visão da mestre na época, né, era uma visão assim, um tanto quanto utópica, mas eu criei caminhos para chegar lá. Eu disse, eu botei lá, ter referência em revisão de texto acadêmico. Quero ser referência em revisão de texto acadêmico. E eu botei ali um prazo de 5 anos para isso dar certo. Esse prazo acaba esse ano, inclusive, tá? Acabou E em deu agosto desse certo. ano. Então, na época eu comecei, como que eu, uma revisora do Amazonas, que vou vender revisão pelo menos para o Brasil inteiro, né? Agora a mestre da revisão está muito internacional. Eu tenho aluna até da Angola, na Irlanda, tem mentorada na Irlanda. Mano, eu estou muito internacional. Mas assim, a ideia na época era vender revisão no Brasil inteiro. Como que eu, amazonense, vou ser vista como autoridade na minha área? Aí eu pensei, eu tenho que ser diferente. Como que eu posso ser diferente? Aí foi quando eu comecei a topar fazer palestra, palestra de graça, a fazer tirar dúvida de português na televisão, dúvida de português na rádio, porque aquilo rendia uma foto legal para eu colocar no meu Insta. Uhum. E aí aquilo me ajudava a construir a autoridade. Ela é do norte, mas É. ela não é qualquer uma. A ideia era essa. Na época, assim, a minha visão. E eu digo para todo mundo que eu não sou paga para ter pensamentos positivos. A gente não é pago para ter pensamentos positivos. Ai, gente, não é bem assim. As pessoas não vão ter preconceito. Elas vão sim. Elas têm sim preconceito. Elas vão sim diminuir você pela região que você mora. Elas vão diminuir você pela imagem que elas veem. Então, assim, amiga, pinta a unha, passa um batom vermelho, entendeu? Vai, mete a cara no mundo, mas mete a cara do mundo sem estar com a cara limpa, entendeu? Dá uma arrumada, uma enriquecida no material. Nós, mulheres, a gente se lasca nesse sentido, porque homem, basta colocar uma blusa polo, pentear o cabelo direito, que ele já tá arrumado. A gente não, a gente tem que fazer o contorno para disfarçar as bochechas. A gente está lascado na vida. E a gente tem que entender que essa é a realidade, esse é o mercado em que a gente está, essa é a visão que as pessoas têm, e eu não sou pago para ter pensamentos positivos. Eu posso criar ali, pelo meu perfil, uma espécie de militância, uma espécie assim de contracultura, super posso. É um posicionamento seu. Mas eu, para ter mais lucro, eu prefiro me adequar e dar conta do que precisa ser dado conta. Ah, porque eu não gosto desse negócio de se arrumar, é só não se arrumar e fazer esse mês. Eu digo, eu já vi que o que me dá dinheiro é se eu tiver arrumado, então pronto, eu vou fazer o que for necessário com a minha imagem para ganhar o dinheiro que eu preciso ganhar, contanto que aquilo não fira completamente os meus valores. E as No pessoas caso de querem ver a gente bonita, Ari. Não as adianta. pessoas querem ver O vídeo dia que bonito. eu Quando vê, né, dá um engajamento. O dia que eu faço uma história aqui feia, vê se não tem pouco alcance. Agora, o dia que eu faço uma história arrumada, bonita, o alcance sobe. E isso aqui, gente, vale para processo seletivo online. Tem gente que vai fazer uma entrevista, vai prospectar um cliente, marcar uma reunião, a pessoa não tem a coragem de dar uma arrumada na cara. Tem que arrumar, gente. A Cris está comentando aqui, gente bonita, texto bonito. Então, isso é super importante. Aí eu tô lembrando aqui a gente falando no o curso de revisão publicitária, ele não é um curso só teórico, né? Eu ensino a prática de revisão publicitária, mas eu ensino outras coisas que você precisa dominar além da gramática, porque só isso não mantém o revisor publicitário no mercado.
e qualquer um faz, digamos assim. Então, o diferencial do revisor publicitário é, além da gramática, dominar outros aspectos que eu ensino no meu curso. E esse ano eu consegui uma professora convidada para vir falar justamente de carreira. Então, ela vai vir falar de carreira e vai ajudar as pessoas a programarem, né? Onde que você está hoje? Onde que você quer estar? Porque isso é super importante para o sonho da gente se tornar realidade, para o nosso projeto se tornar realidade, principalmente o projeto profissional. E aí, para quem está chegando agora, hoje é o último dia de pré-lançamento, é o último dia de pré-venda do meu curso, Heavy Publi. Nós estamos na segunda turma. Eu falo que é a última, porque é um curso que deu trabalho para fazer, então vocês me valorizam. Depois dele eu vou fazer outros menores. Então eu estou falando que a última turma aí é mesmo, não é marketing. Quem quiser entrar tem essa oportunidade, não vai ter mais. E aí eu já tinha até falado aqui nos comentários, o pessoal que é da Onda tem cupom de 15% de desconto. É o mesmo valor que eu estou dando de desconto para os meus alunos dos cursos passados. Então, o pessoal da Onda, o cupom é Onda15. Será uma alegria receber vocês. E eu penso que assim, né, a gente precisa ter um negócio estruturado e precisa, dentro desse negócio, ter diversas fontes de rendas. E conciliar revisão acadêmica com revisão publicitária é super possível, principalmente porque às vezes tem um nicho que está mais em alta enquanto o outro está mais em baixa. Então é uma forma de gerir financeiramente o seu negócio e não passar tanto perrengue o ano todo, porque isso quando a gente começa, eu falo por mim, né? Então tinha mês que entrava lá 7 mil reais. Eu falava, tô rica, vou sair comprando, né, o que eu não preciso e o que eu não preciso. No mês seguinte eu tirava 1.500. Falava, nossa, e agora, né? Eu tinha que ter poupado no mês passado, eu tinha que ter me organizado. Então, são essas sazonalidades que só o tempo, só a prática e muitas quebradas de cara vão ensinando a gente. E quando a gente está aqui batendo papo, eu, Arielle, a gente compartilha as nossas histórias, eu tenho certeza que tem gente aí que está assistindo, que está pegando um monte né, tá se identificando e está pegando um monte de lição também para aplicar na sua própria carreira. E isso é super importante. Então, ter essa mentalidade de empreender, de controlar o seu negócio, de saber o seu propósito, faz muita diferença. E o network e as parcerias vão fortalecendo a gente enquanto profissional, trazendo segurança, apoio, e a gente com certeza vai muito mais longe. Uma coisa importante que você disse é sobre diversificar a sua atuação. Quando a gente fala, eu tenho lá no YouTube, tem um curso que eu deixei lá, tá lá, em 4 horas e meia, é um vídeo de 4 horas e meia, é um curso completo, comece na revisão. Não é um comece na revisão no sentido técnico, é um sentido empreendedor. O que você tem que fazer para organizar o seu negócio? E a primeira coisa que eu digo é escolha seu nicho. E eu recebi assim, algumas críticas nesse sentido mas poxa, você acha que a gente tem que atuar só em um nicho? Não, eu não acho. Mas eu acho que se você vai começar, você não tem que atirar para todos os lados. Se você está começando, escolha um, se desenvolva num, seja excelente num. E aí você escolhe outro, se desenvolve no outro e seja excelente no outro. E conforme a sua vida, sua carreira vai se desenvolvendo, você vai dando conta de fazer revisões de diferentes nichos com excelência. Agora, se você sai atirando para todo lado, que é o que eu vejo muitas vezes, a pessoa começa a procurar. O único post fala, faço revisão de poema, de prosa, texto acadêmico, texto jornalístico, post e textos em geral. Textos em geral é o ó. Ele mata. Mata tudo. Então, assim, escolha o nicho, desenvolva esse nicho. Aí você já é o cara da revisão acadêmica, né? Você já é o supra-sumo da qualidade da revisão acadêmica. Vai e faz o curso da Miriam para aprender revisão publicitária, aprender os caminhos da revisão publicitária. Depois mete a cara para fazer um curso de revisão editorial, né, que as meninas fazem maravilhosamente bem. Faz o curso de tradução para você conhecer o que outros profissionais estão fazendo. Até porque eu vejo assim que hoje em dia a gente tem uma oferta muito grande de pós-graduação. Ontem eu estava dando aula para a turma nova de pós-graduação de revisão da PUC Minas. Está sendo uma experiência muito legal, é uma aula bem diferente, é mais profunda, né? E aí a gente fala de ciência, fala de obras e tal, mas
quando a gente troca nesses cursos aqui, cursos livres, a gente encontra um profissional da área ensinando tudo que sabe, é uma experiência ímpar. Pós-graduação, graduação nenhuma te dá isso. Porque você tem acesso ao que profissionais que estão lá na linha de frente, metendo a cara todos os dias, aprendem nos seus desafios, aprendem na sua caminhada, e você acelera seu processo porque você conheceu o caminho das pedras que alguém já trilhou para você. A maior parte das minhas aulas, das aulas da Onda sobre empreendedorismo, elas são baseadas em quebração de cara. Foi preciso que um dia eu me lascasse em alguma coisa na minha vida para eu ensinar alguma coisa. E com certeza a Miriam está trazendo no curso de revisão publicitária a mesma abordagem. Eu me lasquei muito fazendo isso aqui, então eu vou ensinar isso aqui para você. E aí você acelera o seu aprendizado, o seu desenvolvimento e a sua especialização em nichos, para que você consiga atuar bem em vários nichos e tenha várias oportunidades. Isso é um diferencial na carreira, né, Ari? Quando o cliente vem te contratar e vê que você é especialista naquilo, ele tem mais confiança em você do que contratar um que faz revisão de texto em geral. Ari, revisão de texto em geral mata, né? Mata. Pronto, mata. Só isso. Não faça a revisão de textos em geral. exatamente. Gente, olha, eu e a Arielle, a gente conversa mais que mulher da cobra. Nós já vamos para quase 1 hora de live. Nós vamos encerrar aqui, senão daqui a pouco vocês vão falar, gente, bora almoçar. Adriele, eu quero te agradecer pela participação aqui. Quero me colocar também disponível para quando você quiser me convidar para ir na Onda de novo, para fazer lives, eu estou disponível. Pessoal, adoro. Pessoal que está chegando aqui na live agora, no meu link da bio tem um grupo da gente no WhatsApp. Lá a gente tem a Karina que ajuda respondendo todas as dúvidas, que foi uma coisa ano passado que eu não conseguia responder vocês, aquilo me incomodava porque era coisa demais para eu fazer. Esse ano a gente tem a Karina que responde as dúvidas, está no suporte. Então entra no grupo lá no WhatsApp que a gente está com ele aberto para vocês tirarem dúvidas sobre o curso. Aqui no perfil também tem todo o cronograma do curso, os módulos para vocês se encontrarem. Curso hoje, né, no valor de pré-venda está saindo a R$497, vocês podem parcelar em 12 vezes, tem a opção de pagar com Pix e boleto junto, com Pix e cartão, parcelamento inteligente, então a gente facilitou de todas as formas para quem realmente quer se aprofundar na revisão publicitária, quer entrar nesse nicho com qualidade. Então aqui no link da bio também tem o link do grupo, tem o link do curso, nós estamos chique com a página exclusiva, revipublic.com.br. E a Karina está aqui nos comentários, o arroba dela é Copy Revisada. Quem quiser tirar dúvidas pode sinalizar aqui também que ela vai chamar vocês por mensagem para poder auxiliar. Ari, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, que eu sei que a agenda é corrida. Sempre né? Mas a gente sempre dá um jeitinho, viu? Gente, vou dar uma dica aqui para vocês que estão na live. Quem vai se inscrever, e assim, a gente sabe que tem gente que vai assistir depois, né? Se você assistiu depois, a gente sabe que é difícil o link e tudo. Encha um saco da Miriam lá nas directs dela pedindo o link direto que ela manda para vocês também. Não pode ficar fora. Não pode ficar fora do curso. Isso mesmo. Gente, qualquer dúvida também, quem estiver assistindo a gravação, comenta aqui no post que a gente entra em contato, tá? Eu respondo muito mais rápido o Instagram que o WhatsApp. Meu WhatsApp tá sempre cheio de mensagem, o Instagram consegui responder mais a tempo. E a Karina também tá aqui para ajudar vocês. Ari, muito obrigada. Um beijo para vocês que ficaram até aqui agora com a gente. Nós tivemos aí um público maravilhoso. Não esqueçam de me seguir, vocês que estão assistindo e me conheceram agora. Ari, e vice-versa. E vice-versa. Um beijo para você, minha querida. Eu que agradeço o convite, desejo muito sucesso para o ReviPubli, é uma proposta muito incrível, não deixem de fazer, se você tem condições de fazer, poxa, eu acho assim que o modo como você estruturou as formas de pagamento está muito bom, está muito top, então assim, só não faz quem não quer, e aí quem não quer, eu acho que, né, paciência, mas, quem não quer dar desculpa. Então, assim, fique com as suas desculpas para lá. Mas, assim, você que quer crescer na carreira,
Faça os cursos que tem disponíveis, porque vale muito a pena. Tá bom? É isso. É isso. Beijo, gente. Beijo. Obrigada, Ari. Tchau.